você imagine comigo a seguinte situação. Se você quiser, pode até fechar os olhos para imaginar uma cena como essa, mas por favor, não durma enquanto imagine. Vamos se colocar na posição de que você não está mais no século 21, ok? Você está ali há mais ou menos 500, 600, 700 anos antes de Cristo. E você é um dono de uma fazenda, ou a dona de uma fazenda, junto com o seu marido. E uma fazenda em Jerusalém. Um homem, uma mulher simples, trabalhador, não ganha muito, mas também não passa alguma necessidade. Mas em Jerusalém você já viu e ouviu muitas coisas, mas muitas coisas mesmo. Você foi um dos que clamava para Samuel e dizia: Samuel, nós precisamos de um rei. Clamava para o profeta Samuel, nós precisamos de um rei. Você viu o profeta Samuel ungindo, mesmo que o Senhor não quisesse, ungindo um homem chamado Saul como rei de Israel. Você foi até lá, até o centro, para ver a unção do rei Saul. Você ouviu também a história de um jovem chamado Davi, filho de Jessé, matando um gigante Golias. Um jovem pequeno matando um gigante. Você ouviu essa história, mas logo após você soube que Saul, o rei Saul, estava perseguindo Davi por inveja, porque você foi um dos que clamava que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Você foi um dos que dizia que Davi seria o próximo rei. Você ouviu que Saul, logo depois de tantas tentativas de matar Davi, logo depois de perseguir tanto Davi, Saul foi morto por uma lança. E mesmo ele não sendo um rei perfeito, você foi uma das pessoas que chorou amargamente, porque afinal, o ungido do Senhor estava morto. O rei estava morto. Mas você também ouviu dizer que Davi, aquele jovem que já estava crescido nesse tempo, estava voltando para ser ungido como rei. E ficou esperançoso, porque finalmente você teria um rei bom. Era o rei que você esperava. Até então você não tinha visto pecado algum de Davi. E esse jovem estava crescendo na graça e no conhecimento de Deus. E você pensou: quem sabe este rei Davi não seja o próprio Messias? Quem sabe não seja o rei que nós estamos esperando? Mas você ficou triste em saber que este rei Davi tinha pecado. Este rei Davi era um adúltero e era um assassino. Ele tinha dormido com a mulher de um soldado do seu exército e matou o soldado para ficar com essa mulher. Logo após, as suas esperanças sobre um bom rei tinham ido por água abaixo. Davi não era o que você esperava. Davi era um simples homem, um homem pecador. E você viu que o rei ficou durante tanto tempo, mas tanto tempo, aprisionado no seu palácio, com depressão por causa do seu pecado. E você viu o reino de Davi ir por água abaixo durante tanto tempo. E você ficou deprimido e clamava a Deus: Deus, o que nós faremos agora? O rei que o tanto esperava pecou e matou um homem e não sai de seu palácio. Ele não está mais reinando. Você viu que Davi reinou durante 40 anos, mas assim como você, Davi estava ficando velho. Assim como você, de acordo com essa história, Davi já estava ficando um pouco idoso. E o seu pensamento foi: quem será o nosso próximo rei? Apesar de Davi ter pecado, apesar de Davi ter assassinado um homem,
e ter adulterado, ele era um bom rei. Mas quem será o próximo? Será que o próximo rei será um bom rei? Durante 40 anos, Davi reinou sobre você. Mas você começa então a se perguntar: quem será esse homem que vai assumir o lugar de Davi? Será que será tão bom como o grande rei? Será que será tão bom como o grande rei Davi? E eis que surge então um filho de Davi, um homem chamado Salomão. Até então jovem, mas todo o povo volta a ter a esperança de que esse tal de Salomão iria assumir o lugar de Davi. E o seu pensamento de novo é: será que Salomão agora, filho de Jessé, será o Messias? Será que é ele quem vai reinar sobre nós? Será que ele vai ser um grande rei? E será que ele vai trazer paz para Israel? Será que ele trará paz para a minha terra? Porém, nós veremos a seguir que Salomão também não foi um grande rei. E é aí que nós entraremos na nossa história. Mas você sabe, então, você recebe notícia de como que Davi estava falecendo. E as suas últimas palavras, escritas lá em 2 Samuel 23, versículo 1, não precisa abrir comigo, mas as suas palavras a Deus era que o próximo rei pudesse fazer um reinado melhor do que ele fez. Que o próximo rei seja um grande rei, melhor, maior do que ele. E você fica esperançoso. Bom, se o rei Davi disse que o seu filho Salomão iria reinar melhor do que ele, então será perfeito para nós. Quem sabe não seja o próprio Messias. Você deposita todas as esperanças neste rei de Israel, porque afinal era isso que faltava para alguém de Israel: depositar toda a esperança do reinado em um rei, depositar toda a esperança de uma nação em um rei. E as pessoas ficavam esperando: bom, se Davi não conseguiu fazer, quem sabe Salomão consiga, quem sabe Salomão seja um grande rei, e quem sabe até mesmo os filhos de Salomão sejam grandes reis. Até então vir o Messias, até vir então o rei dos reis, prometido desde Abraão. Então você está esperançoso, e de repente aparece o mensageiro do rei com 3 cartas. A primeira carta, ele abre então ele abre então a toda a nação de Israel e diz: eu informo que o nosso rei, que reinou durante 40 anos, o rei Davi, faleceu. E então ele abre uma segunda carta: eu informo que Salomão, filho do rei Davi, filho de Jessé, será ungido como rei amanhã, após o nosso luto. Amanhã teremos um novo rei, e ele se chamará Salomão. E a terceira dizia: informo também que Davi deixou as suas últimas palavras. Desta vez ele não pôde escrever as suas palavras, mas o seu próprio filho, Salomão, escreveu por ele, para ser lidas para vocês. Leia comigo essa última carta do rei Davi, no Salmo 72. Você pode ler comigo. Nós vamos ler essa carta, ler esse salmo, ler essa poesia em 4 formas. E nós vamos ler que essa carta era uma oração de Davi e, consequentemente, uma oração do povo de Israel por um novo rei. A primeira oração é uma oração por justiça e retidão. A segunda é uma oração por domínio e paz. A terceira é uma oração por fama e bênção. E a quarta é um louvor ao Deus Todo-Poderoso. E concluindo então a sua oração. Vamos ler versículos 1 ao 7, Salmo 72, 1 ao 7. Ó Deus,
dá teus juízos ao rei, e ao filho do rei tua justiça, para que ele julgue teu povo com justiça e teus pobres com equidade. Que as montanhas, assim como os montes, tragam ao povo prosperidade com justiça. Que ele julgue os aflitos do povo, salve os filhos do necessitado e esmague o opressor. Viva ele enquanto existir sol e enquanto durar a lua, por todas as gerações. Desça como a chuva sobre a planície, como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça nos seus dias e haja plena paz enquanto durar a lua. O primeiro clamor de Davi aqui é para que o novo rei ele possa reinar com justiça e retidão, ou em algumas versões como a minha, o juízo e a justiça. Destaca comigo que esse versículo 1 diz sobre qual justiça e qual juízo ou retidão. É um juízo de Deus, é a retidão de Deus. O clamor do salmista é dizer: Deus, dê justiça, dê retidão, dê juízo a esse próximo rei, que ele não julgue as nações por ele mesmo, que ele não julgue o povo pelos seus pensamentos, mas que ele pegue a sua justiça e a sua misericórdia e possa fazer a sua justiça ao povo conforme a sua justiça, não a justiça do rei. Porque imagina, nós olhamos e pensamos: bom, qualquer poder que eu tenho, eu posso fazer a justiça da forma como eu quero. Mas Davi clama: eu não quero que esse rei julgue a nação conforme ele quer, mas Senhor, dê sabedoria a esse rei, para que esse novo rei possa fazer melhor do que eu. Dê justiça e dê juízo. E como que isso aplica? Versículo 2: que ele julgue o teu povo com justiça, mas que ele julgue os pobres com equidade. O desejo é que esse novo rei não faça acepção de pessoas. O desejo é que esse novo rei não olhe para a riqueza do povo, não olhe para os ricos e menospreze os pobres. O desejo é que esse rei possa julgar todos com equidade, independente do quanto ganha cada um, independente se ele é do clero, independente se ele é do povo. O desejo é que esse rei possa reinar e fazer a justiça para todos com equidade. Pensa comigo, o mundo que nós vivemos hoje, a justiça que nós temos hoje, é uma justiça igual para todos? Nós temos misericórdia para todos? Os pobres têm os mesmos direitos que os ricos? Pensa comigo. Ou será que nós fazemos acepção de pessoas? Será que nós colocamos os ricos na primeira fileira e dizemos: ó, sente-se aqui, e os pobres, por favor, senta lá no fundo, você está cheirando mal, senta lá? Será que nós olhamos para a causa do pobre e dizemos: bom, ele não vai conseguir pagar o advogado mesmo, então não vai dar em nada, mas o rico, bom, ele tem dinheiro, então eu vou fazer tudo o que ele quer? O desejo é que esse rei possa reinar com a justiça de Deus, e a justiça de Deus é igualdade para todos. A justiça de Deus é igualdade, é equidade para todas as pessoas, independente da sua classe social. O versículo 3 então diz que as montanhas, assim como os montes, tragam ao povo prosperidade com justiça. E aqui ele não encara a prosperidade como algo ruim, porque era uma nação que deveria ser próspera. Ele quer dizer: olha, que as montanhas, assim como os montes, eles tragam isso ao povo de Israel. Que esse rei consiga fazer isso, trazer prosperidade ao povo, mas que ele também julgue os aflitos, que ele salve os filhos
do necessitado, e que esse rei consiga esmagar os opressores, esmagar aqueles que têm a balança incorreta, esmagar aqueles que cobram impostos mais do que o necessário, esmagar aquele povo que tira dinheiro do povo, dos pobres. Ou seja, um bom rei é aquele que traz justiça, um bom rei é aquele que traz justiça a todos com equidade, um bom rei é aquele que acaba, esmaga com aqueles que estão oprimindo os pobres. Esse é um bom rei. A pergunta é: nós temos governantes assim? Nós temos governantes que se humilham para que o povo possa ser próspero? Eu nem vou responder isso para você. Se ele fizer isso, se de fato esse rei buscar essa justiça, o desejo então é que ele viva enquanto existir o sol. O desejo é que ele viva eternamente. O desejo é que ele viva para sempre. Mas é claro que isso não vai acontecer, pelo menos não com o rei Salomão. O desejo é que enquanto durar a lua, ele viva por todas as gerações. A justiça, versículo 7, que a justiça floresça nos seus dias e haja plena paz enquanto durar a lua. O desejo é que enquanto esse rei estiver aqui, que haja paz sobre Israel. O que Davi está escrevendo aqui é: Deus, eu te peço que esse novo rei traga justiça e traga retidão para o povo de Israel, que ele possa trazer paz e prosperidade, que ele possa trazer bênçãos, que o povo fique tranquilo em relação a isso. É engraçado que em alguns reinados de Israel, e se você for ver, principalmente na carta de Deuteronômio, as leis de Deus, elas faziam de tudo mesmo, para que o pobre não seja miserável, mas para que o pobre tenha sustento. Elas faziam de tudo para que o pobre pudesse ser considerado igual a todos. E esse é o desejo do salmista, e esse também é o nosso desejo. Deus, eu te peço que o novo rei possa servir, e possa servir com a sua justiça e a sua retidão. Não com a justiça que nós temos visto no mundo, não com a retidão que nós temos visto no mundo, mas o desejo é que este novo rei, Salomão, pudesse fazer isso. Ele deveria ter essas duas características reais. Mas, versículo 8 ao 14, também nos mostra que o salmista Davi orava por domínio e por paz. Leia comigo 8 a 14. Governe ele de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Incline-se diante dele seus adversários, e seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributo os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá. Ofereçam-lhe presentes. Todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele livra os necessitados que clamam, e também o aflito e o que não tem quem o ajude. Ele se compadece do pobre e do necessitado, salva a vida dos que estão em necessidade. Ele os liberta da opressão e da violência. A vida deles é preciosa aos seus olhos. O desejo agora é por oração, por a oração por domínio e paz. É engraçado pensar sobre isso, mas o desejo aqui é que esse rei possa dominar sobre todos os povos. E talvez você pense, mas ele então não é um bom rei, porque se ele vai dominar sobre todos os povos, ele não é um bom rei. Pelo contrário, imagina comigo, se você tem um rei tão bom, mas tão bom, que consegue reinar com justiça e equidade, que consegue poder levantar o pobre, poder fazer com que o pobre não passe por necessidade, você vai olhar para os outros reis
e dizer: olha, para de ser rei, simplesmente para de ser rei, venha até Israel, porque o nosso rei é maior do que todos os reis, o nosso rei é melhor do que você, então pare de ser rei. Você, talvez, se tiver um bom rei, você vai olhar para as nações e falar: parem de seguir esse rei, parem de fazer o que esse rei manda, porque esse rei oprime vocês. Venha até nós, venha se submeter ao rei de Israel. O desejo então é que todos os adversários, todos os inimigos do rei se inclinem perante ele. O desejo é que todos os povos se humilhem perante esse rei, porque esse rei é tão bom, mas tão bom, que nenhum outro rei consegue ser tão bom como ele. Nenhum outro povo consegue ter um rei tão bom, uma nação tão boa como essa. E o desejo é: venham até nós, se prostrem diante do nosso rei, inclinem-se perante ele, porque ele é bom. Parem de ser um povo e venha ser um povo conosco, porque o nosso rei é muito melhor do que o seu rei. E que os inimigos possam, é engraçada essa expressão, lamber o pó. Em outras versões dizem lamber o pó dos pés do rei. A ideia é de que não há outro rei comparado com esse rei. Não há outro rei que possa enfrentar esse rei. Esse é o desejo da nação. Versículo 10 então diz que paguem tributo os reis de Tarsis. Paguem tributo às nações que eram inimigas de Israel. Que a nação de Israel possa crescer tanto que as nações inimigas tenham que pagar tributos, tenham que pagar impostos à nação de Israel. E também os reis de Sabá e de Sebá, outros povos inimigos de Israel, ofereçam presentes. A ideia é que eles olhem para dentro de si mesmos e falem assim: eu não consigo ser um rei tão bom como o rei de Israel. Não tem como. Eu não consigo reinar tão bem como ele. Não me cabe mais nada do que oferecer tributos e dar presentes a esse rei. Eu não tenho mais o que fazer. Eu preciso fazer isso, senão vou ser esmagado por esse rei. Que todos os reis se prostrem perante o rei de Israel e todas as nações o sirvam. Mas por que tudo isso? Parece até algo pesado, algo opressor, mas na verdade é um convite às nações de adorarem, de poderem se prostrar diante desse novo rei, de poderem adorar a Deus. A nação de Israel tinha que fazer isso. Ela deveria convidar outras nações para que pudessem adorar o rei de Israel, para que pudessem adorar principalmente o Deus dos deuses, Yahvé. Eles deveriam clamar para que todos os povos venham e adorem. Todas as festas de Israel faziam com que os povos pudessem vir. A festa das tendas, com que eles convidavam todos os povos da região, diziam: venham comemorar com a gente, venham comemorar as festas conosco, para que eles pudessem conhecer o Deus verdadeiro e pudessem adorar o Deus verdadeiro. Então não é nada de opressor aqui, por mais que uma primeira leitura pareça ser algo ruim, mas na verdade é algo bom. Venham. Por quê? Mas só faz sentido fazer isso, só faz sentido convidar pessoas a participar de um novo reino, se o rei de fato cumprir o que fala aqui. Versículo 12 então diz: venham. Por quê? Porque ele livra o necessitado que clama. Venham porque ele vai livrar vocês da mão dos opressores. Venham porque ele também ajuda, ele livra o aflito e o que não tem quem o ajude. O rei de Israel ajuda todos aqueles que necessitam. Ele se compadece do pobre, do necessitado. Ele salva a vida do que estão em necessidade. Interessante.
Ele os liberta da opressão e da violência. A vida deles é preciosa aos seus olhos. Esse novo rei, ele deveria olhar para novos povos que estão vindo a ele e não olhar como inimigos, mas olhar para o rosto, para os olhos de cada um e dizer: venham, eu vou ajudar vocês, a vida de vocês é preciosa para mim. Até mesmo os inimigos, a vida deles era preciosa para o rei de Israel. Esse rei é muito bom, esse rei é perfeito se formos pensar assim. Imagina você ter um rei tão perfeito como esse, que olha para todas as pessoas, olha para o seu olho e diz: a sua vida é preciosa para mim, você é precioso para mim, venha, eu vou ajudar você, eu vou tirar você da opressão, eu vou auxiliar você em tudo. Mas tem uma terceira oração, e a terceira oração é para que esse rei tenha fama e bênção. Vamos ler versículos 15 ao versículo 17. Diz assim: tenha ele vida longa e receba ouro de Sabá, que se interceda por ele continuamente em oração e o bendigam em todo o tempo. Haja fartura de cereal na terra, que ondule até o topo dos montes. Seja o seu fruto como o Líbano, e floresça habitantes nas cidades como a relva da terra. Que o seu nome permaneça eternamente, e sua fama continue enquanto o sol durar. Nele sejam abençoados os homens, todas as nações o chamem bem-aventurado. O desejo aqui é para que esse novo rei tenha fama e tenha bênção. Subsista para sempre o seu nome, exista o nome dele para sempre, e nele sejam abençoados todos os homens. Essa sessão também é oração, e o salmista está clamando, está pedindo para que o rei tenha fama, para que o nome do rei seja conhecido em todas as nações. Imagina você fazer parte de um reino em que as pessoas começam a comentar: nossa, está vendo? Aquele tal de Salomão está fazendo algo grandioso em Israel. Vocês viram? Ele é filho, ele é descendente de Davi, e o que ele tem feito é maravilhoso. E as nações começam a olhar para dentro de Israel e até mesmo querer negociar com Israel, porque era uma nação próspera. O nome do rei estava sendo conhecido por todas as nações. O desejo é que esse nome seja conhecido e perdure por tanto tempo, mesmo após a sua morte. Enquanto o sol durar, que o nome desse rei seja conhecido. E não só dentro da nação, mas seja conhecido em todas as nações. É engraçado que nós vemos que o nome dos reis de Israel, os mais conhecidos de fato, é Davi e Salomão. Porque apesar de terem pecado, foram homens que buscaram a Deus. Principalmente o rei Davi, ele não era só conhecido por Israel. Alguns arqueólogos têm descoberto que existem cartas e cartas extra-bíblicas falando sobre esse tal de rei Davi e do quanto que Davi foi um homem bom. Então povos de outras nações, de outras línguas, estavam escrevendo sobre esse tal de rei Davi. E também começaram a escrever sobre esse tal de rei Salomão. O nome do rei deveria ser conhecido por todas as nações. Esse era o desejo. Nós devemos ter esse desejo também. Nós vamos ver mais à frente a respeito disso. Mas a última parte, que é a doxologia do texto, a glória a Deus, dos versículos 18 ao versículo 20. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e toda a terra
enche-se da sua glória. Amém e amém. E a conclusão, terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. O desejo é que Deus seja bendito, mas como que Deus pode ser bendito? Através de uma vida correta do rei. Através de uma vida correta do rei, o nome de Deus seria glorificado. Esse é o desejo, bendito seja o Deus de todas as nações. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que se esse rei não buscar a justiça e retidão do Senhor, o nome do Senhor também não seria conhecido. Mas se esse rei cumprir o desejo desse salmista, então o nome de Deus também seria conhecido por todas as nações. Quanto mais o nome do rei fosse conhecido por todos os povos, o nome de Deus também seria conhecido por todos os povos. Eis então, bendito seja esse Deus, o Deus de Israel. Ou seja, existe um rei em Israel, mas em Israel também existe um Deus. E esse rei só existe porque existe um Deus, e nós adoramos a esse Deus. Esse é o Deus que faz, é o único que faz maravilhas. Ou seja, sem esse Deus, o rei de Israel não poderia operar maravilhas. Sem esse Deus, Salomão não poderia ser um bom rei. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e toda a terra, todas as pessoas se encham da glória de Deus. Que o nome de Deus seja conhecido. Amém e amém. Esse é o louvor que o salmista faz no último verso. Afinal, a sua esperança não estava apenas em um rei. A sua esperança estava que esse Deus seja glorificado. Ele não estava pensando apenas, bom, se esse rei vir, então eu não vou passar necessidade. Então que venha um rei bom. Não, a sua função era que esse rei possa fazer com justiça, para que o nome de Deus seja glorificado. Que os povos venham até Israel e possam se ajoelhar diante de Israel, para que o nome de Deus seja glorificado. Esse é o desejo. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. O rei Salomão conseguiu cumprir tudo isso? Primeira pergunta: o rei Davi conseguiu ser assim? Com todas essas características? E responda: conseguiu? A gente viu na semana passada que não conseguiu. Ele foi um adúltero, ele foi um homicida. O rei Salomão conseguiu cumprir tudo isso? Existiu um rei em Israel que conseguiu cumprir tudo isso? Até então, não. Nós vamos ver daqui a pouco esse rei. O rei Salomão não conseguiu ser assim. E nem você consegue ser assim. Abre comigo, 1 Reis 11. Primeira Reis, capítulo 11. Nós vamos ver qual foi o pecado de Salomão. No que Salomão pecou. 1 Reis 11, 1 a 12. Diz assim. Antes da gente ler, lembra comigo da história de Salomão. Lembra comigo qual foi o primeiro pedido de Salomão a Deus. Deus falou assim: olha, eu dou tudo o que você quiser. O que Salomão pediu? Pode falar aí. Sabedoria. Ele era um rei sábio. Ele era um rei que buscava, de fato, a glória de Deus. Mas, olha o pecado dele. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó,
moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e etéias, das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: não vos mistureis com elas, nem elas convosco, porque desviarão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Mas Salomão se apegou a elas aproximadamente. Primeiro pecado: Salomão era um homem mulherengo. Deus tinha falado: não se misturem com mulheres de outros povos. Qual foi a primeira coisa que Salomão fez? Teve várias mulheres. 1000 mulheres. E principalmente mulheres que eram de outros povos. E o que aconteceu? Mulher consegue fazer a cabeça do homem, né? Infelizmente. Nós vemos isso bastante. Uma mulher consegue fazer a cabeça do homem. Não deveria, mas consegue. Mas imagina 1000 mulheres fazendo a cabeça de um homem. E elas conseguiram. Mas, na verdade, elas mostraram o real coração de Salomão. Olha comigo, versículo 3. Ele teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres desviaram o seu coração. Na velhice de Salomão, suas mulheres desviaram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeitamente fiel para com o Senhor, seu Deus, como o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusas dos sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal perante o Senhor, e não se dedicou em segui-lo, como havia feito Davi, seu pai. Nesse tempo, Salomão edificou um altar a Camus, a abominação dos moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos amonitas. Ele fez o mesmo para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Por isso, o Senhor se indignou contra Salomão, porque o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera 2 vezes, e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não obedeceu ao que o Senhor lhe ordenara. Então o Senhor disse a Salomão: visto que agiste assim, e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Salomão buscou outros caminhos. Salomão não foi um rei fiel. Salomão não reinou com justiça e retidão. Talvez tenha feito isso por um tempo, talvez tenha dado prosperidade a Israel por um bom tempo, mas no final de sua vida, ele ouviu as suas mulheres, e ele foi e começou a adorar os deuses de suas mulheres. E olha que interessante, ele fez em cada canto de Israel um templo a um Deus estrangeiro. A gente pensa só sobre Salomão aqui, mas pensa todo o povo, pensa a confusão que era dentro de Israel. Imagina essa confusão, em que uma pessoa dizia e fala assim: olha, eu adoro o Deus de Israel porque eu sou israelita, mas eu também adoro o Astarote. Como? Aí outra pessoa surgia e fala assim: olha, eu adoro o Deus de Israel, mas eu também adoro a Moloque. Eu gosto, eu acho melhor. Imagina a confusão que estava em Israel. E o que o Senhor fez? O Senhor apareceu 2 vezes a Salomão e disse: Salomão, para com isso, para de adorar esses deuses, se volte para mim, larga esses ídolos, não seja convencido, larga isso. Mas ele, porém,
não obedeceu ao Senhor. Ele não se importou, ele não deu ouvidos ao Senhor. E não fez o que o Senhor ordenou para ele. Visto isso, o Senhor disse: então, certamente eu tirarei de ti este reino e darei ao teu servo. Versículo 12: porém não o farei nos teus dias, por amor a Davi, o teu pai, mas o tirarei da mão de teu filho. Entretanto, não tirarei o reino todo, mas darei uma tribo a teu filho, por amor ao meu servo Davi e por amor a Jerusalém que escolhi. Foi a partir desse momento que o reino de Jerusalém foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Porque Salomão não seguiu os passos de Deus, seguiu os passos do seu pai Davi, e porque ele não obedeceu ao Senhor, o reino de Israel foi dividido. Ele não fez isso com justiça, ele não reinou com justiça e não reinou com retidão. Ele não seguiu, não obedeceu ao Senhor. O Senhor tinha dado 2 chances para ele novamente. Salomão, para com isso. Para com os seus ídolos, se volte para mim. Mas Salomão não ouviu. Ele falou: não, eu vou continuar adorando os meus deuses. Olha como era o coração do homem mais sábio que existia na terra. Olha como era o coração desse homem que ganhou tanto poder e foi enfeitiçado por outros deuses. Vira comigo a página. Vamos ler também o versículo 41 até o 43, de como foi a morte do rei Salomão. 41 a 43. 1 Reis 11, 41 a 43. Quanto ao restante dos atos de Salomão, a tudo que ele fez e a sua sabedoria, por acaso não está tudo escrito no livro dos atos de Salomão? O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. Lembra, Davi também reinou por 40 anos. E ele também reinou por 40 anos. Foi o mesmo tempo de reinado do seu pai. E Salomão descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Você lembra quem foi o filho de Salomão, Roboão? Ele foi um bom rei? Também não. E o filho de Roboão? Também não. E mais para frente a gente vê que por causa do reinado de Davi, do mau reinado de Davi, por causa do mau reinado de Salomão e de seus filhos, Israel foi dominado por outras nações. Foi dominado pelos babilônios, foi dominado pelos assírios, foi dominado pelos romanos, porque não existia um rei fiel em Israel. Israel foi por água abaixo e até hoje sofre com isso, porque não existia um bom rei, e em Israel não ia existir esse rei. Porém, nós sabemos que existe um rei assim. Existiu e existe eternamente um rei que cumpriria por completo, palavra por palavra, do Salmo 72. Palavra por palavra, ele é um rei que cumpriu, cumpre e cumprirá todas as palavras do Salmo 72. Eu queria que você dissesse em voz alta: qual é o nome desse rei? Fala mais alto. Jesus. Muito bem. Esse rei Jesus, ele cumpriu e cumprirá todas as palavras do Salmo 72. Imagina você fazer parte de um reino assim, em que você chega para o rei e diz: rei, eu estou passando necessidade. E o rei olha para os seus olhos e diz: você é precioso para mim, em que posso ajudá-lo? Peraí, um rei que se importa comigo, um rei que olha para mim
e sabe na minha necessidade, um rei que consegue reinar com justiça e retidão de Deus, esse rei é o Rei Jesus, e só pode ser o Rei Jesus. Abra comigo Isaías 11. Isaías 11, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Também é uma passagem messiânica, falando sobre o rei Messias. Olha que interessante, falando sobre esse tal de rei da raiz de Jessé. Versículo 1: um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com o seu sopro. A justiça será o cinto do seu peito e a fidelidade o cinto de sua cintura. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leão e o animal de engorda viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias se deitarão juntas, e o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e a desmamada porá a mão na cova da víbora. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Imagina você fazer parte de um reino tão perfeito, mas tão perfeito, que nem mesmo os animais se matam. Imagina você estar andando sobre esse reino e você vê o leão com o cabrito, deitados juntos, comendo palha, o lobo, a ursa, todos juntos ali, tranquilos, sem nem se ferir. É um reino tão perfeito que a criança desmamada consegue colocar a mão na cova, na toca de uma cobra, e não vai acontecer mal algum, porque nem mesmo a cobra tem maldade, nem mesmo ela se importa em ferir alguém. Imagina você fazer parte de um reino em que ninguém fará mal a ninguém, nem mesmo os animais. Imagina você fazer parte de um reino em que não precise de segurança, não precise de policiais, não precise de nenhum tipo de segurança, porque afinal não ocorre mal algum ali. Nada contra os policiais, mas não ocorre mal algum. Imagina você fazer parte de um reino em que você nem se machuque. Esse reino acontecerá. Esse reino é o céu. Esse reino é reinado por um rei da raiz de Jessé, um rei filho de Davi, filho de Salomão. Davi e Salomão não conseguiram fazer um reino assim, mas existe um rei que conseguirá, e esse rei é Jesus Cristo. A grande pergunta é: você quer fazer parte deste reino? Você já pensou sobre isso, de que você, se você é cristão, você já faz parte de um reino assim? Se você é cristão, você já é um súdito do Rei Jesus Cristo. Você quer fazer parte deste reino? Você quer ser um súdito de um rei tão perfeito, mas tão perfeito que não há maldade neste reino?
Você quer viver uma vida eterna, onde não existe mal algum? Uma vida onde você não tem medo da morte, porque não existirá mais morte. É uma vida eterna. Uma vida onde você não se preocupa mais com as tentações, você não se preocupa mais com o pecado, você não chora, você não tem mais ranger de dentes, você não passa mais necessidade, você não é um pobre oprimido, e ninguém te oprime neste reino. Esse reino é o reino de Cristo Jesus, onde Cristo Jesus é o Rei. E você pode fazer parte deste reino. O já e ainda não. Você já pode fazer parte deste reino hoje, com a esperança num reino futuro, em que Jesus estabelecerá no futuro. Eu não preciso nem abrir o Apocalipse para dizer como que Jesus vai estabelecer o seu reino. E esse reino durará até o sol existir. Esse reino será eterno. Esse reino não terá fim. Já pensou sobre isso? De que você viverá em um reino em que não tem fim. Não vai vir alguém e vai dar impeachment no novo rei, porque esse rei é eterno e ele julgará com retidão e justiça. Ele vai poder olhar nos seus olhos e dizer: o que você precisa? Você é precioso para mim. Esse rei é Cristo Jesus, e você pode fazer parte desse reino se você se ajoelhar perante esse rei e dizer: Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu quero clamar pela minha vida. Eu não sou nada diante de ti, e eu quero ser reinado pelo Senhor. Reina em mim, Senhor, seja o meu rei. Mas muitas vezes o que nós dizemos é: Senhor, eu até quero o auxílio do Senhor, mas quem reina aqui sou eu. Eu até quero ajuda, eu até quero que você me tire dos oprimidos, mas quem reina sobre a minha vida sou eu. Se você quer fazer parte do reino, você tem que ser súdito do rei. Você precisa clamar a Deus de joelhos, se prostrar diante dele e dizer: Deus, teu é o reino, reine sobre mim, sobre toda a minha vida, sobre todos os pontos da minha vida, porque só o Senhor é justo. Senhor, eu quero clamar ao Senhor, porque o Senhor é todo poderoso, o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor é o Deus da igreja, o Senhor é o Deus de todos os povos. Então, Deus, não cabe nada a mim se não me ajoelhar diante de ti. Existem dois momentos em que você pode se ajoelhar diante do Senhor. O primeiro momento é agora, em que se você se ajoelhar agora diante do Senhor, Deus será compassivo e misericordioso com você e poderá te salvar. Mas se você não fizer isso agora, antes da sua morte, vai existir um segundo momento em que você vai se ajoelhar diante do Senhor. Mas dessa vez, Deus não vai ser misericordioso e compassivo com você. Deus vai julgar e vai enviar você para o inferno. E você passará o resto da eternidade se não se ajoelhar diante de Deus hoje. Faça isso hoje se você ainda não fez. Eu quero dar 3 aplicações. Só existe um reino e um rei perfeito neste mundo. Não há outro reino tão bom como esse. Não há outro reino melhor que você possa seguir a não ser o reino de Deus. A segunda aplicação é que esse reino é o reino de Cristo, que será estabelecido na terra daqui a pouco. Talvez dentro de poucos dias, talvez amanhã, talvez hoje, talvez em anos, nós não sabemos. Mas esse reino será estabelecido aqui na terra.
e esse reino será eterno. Você pode fazer parte deste reino perfeito, se entregar a sua vida ao Rei Jesus Cristo. Se ajoelhe hoje, se não, se você se ajoelhar depois, se você se ajoelhar depois da sua morte, não adiantará mais nada. Faça isso hoje. Ele é o Rei perfeito. Cristo nos mostra que esse reino do Salmo 72, esse reino de Isaías 11, é o reino que nos aguarda. É um reino perfeito e você pode fazer parte dele se clamar pela sua vida. Não faça isso depois, faça isso ainda hoje. Este é o Rei, este é o reino. Você quer fazer parte disso ou não? Vamos orar?